Mais um vídeo e hoje o nosso tema é dirigir o veículo sem habilitação. Vamos tratar das dúvidas mais recorrentes, inclusive aqui no canal. É crime de trânsito? Qual o valor dessa multa? Para quem vai a pontuação? É possível transferir a pontuação? Qual é a consequência prevista na lei? E o que acontece com o proprietário que emprestou o veículo para a pessoa não habilitada? Fica aí comigo que a gente vai responder todas essas perguntas. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, seja bem-vindo. Sou Eduardo Gomes, advogado especializado em direito de trânsito, também especializado em direito do consumidor. O nosso escritório atua em todos os estados do Brasil, temos clientes em todo o território nacional e inscreva-se para você continuar recebendo conteúdos que podem ser relevantes para você e para as pessoas que você conhece. Não esquece de deixar sua curtida para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indicar para outras pessoas também. E você pode compartilhar ao final se você se sentiu ajudado com essa informação e também deixar seus comentários ao final que a gente vai estar respondendo você. Eduardo, o que a lei prevê? Quem que vai tomar a multa aí? É o proprietário ou o condutor? A legislação prevê infração para ambos, dependendo da hipótese. A gente vai ver primeiro para o condutor. Qual a previsão para o condutor? O artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: dirigir o veículo sem a CNH, PPD ou ACC. Infração gravíssima. Penalidade: multa 3 vezes e medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Então, foi abordado, constatou que a pessoa está sem a habilitação no momento da abordagem. Ela não vai continuar conduzindo esse veículo. Tem que solicitar alguém que retire o veículo. E aqui a multa é 3 vezes. Aí o pessoal confunde. Eduardo, esses 3 vezes é o quê? A penalidade aqui é gravíssima, então são 7 pontos multiplicado por 3, vai 21. Não se multiplica os pontos. Se multiplica o valor da multa. A multa gravíssima, ela tem o valor de R$ 293,47. Então, pega R$ 293,47 e multiplica por 3. Então, o valor da multa vai para R$ 800,41, entendeu? Então, a multiplicação é do valor da multa. Essa infração é para o condutor, mas também temos para o proprietário que emprestou o veículo para a pessoa não habilitada. E são duas infrações. A do 63, que fala que é entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, que é o 62. E também a infração de permitir que a pessoa, nas condições previstas também no artigo 62, tome posse do veículo e passe a conduzir na via pública. As penalidades são a mesma. A multa é gravíssima, multiplicada por 3, que dá R$ 880,41. Então, nessa perspectiva, o que acontece? São duas multas se o proprietário for diferente do condutor. Agora, se a pessoa for condutora e proprietária ao mesmo tempo, ela só toma a infração do artigo 62. Se for diferente, aí toma a do 63 ou do 64 e também a do 62, porque vai para os dois nesse caso. Qual a diferença do artigo 63 para o 64? Aqui o artigo 63, que é entregar a direção, o proprietário vai estar junto. Então, tipo assim, é aquele pai com filho que o filho está fazendo autoescola e aí o filho está com receio de reprovar. Aí o pai vai ajudar ele lá no lado, um dia antes da prova, e vão fazer a direção na rua sem habilitação. Aí, nesse caso, como o proprietário está junto, aí é do 63. A do 64 é quando o proprietário está ausente, vamos assim dizer. Então, entregou lá o carro para o filho comprar alguma coisa no mercado e foi abordado e aquele permitiu a pessoa conduzir. Aqui no caso ele não está junto, ele está ausente. Então é do 64. Então, de toda forma, são duas infrações. Se o condutor for diferente do proprietário, se o proprietário for a mesma pessoa do condutor, ele toma só do artigo 162 do CTB. Um ponto importante a ser analisado é o seguinte, que na reincidência dessa infração do proprietário de permitir a pessoa não habilitada conduzir o veículo, ela pode sofrer a cassação se for reincidente no período de 12 meses. Então, muito cuidado com a habilitação se o proprietário está permitindo aí e se já tiver tomado uma autuação dessa. E aí vem a seguinte dúvida também: é possível transferir a pontuação? O que é a transferência da pontuação? Vamos dar um exemplo aqui. O proprietário está na PPD
Então, a pessoa que está com o registro do veículo está na provisória e o condutor cometeu a infração. Então, foi lavrado o 62 com o 64, as duas infrações. A do 62 foi cometida pelo condutor. Só que a do 64, que é permitir a condução, ela é de proprietário, porque é o proprietário que fez essa infração ao permitir. E aí vem a clássica pergunta: é possível transferir a pontuação? Porque eu estou na provisória e você me trouxe ali que é gravíssima. E aí a resposta, gente, nós temos que entender o seguinte: a indicação de condutor, que é o nome técnico, eu vou indicar o real condutor infrator para ele assumir as pontuações quando não tem abordagem. Por exemplo, passou no radar. Se passou no radar, não tem abordagem, via de regra. Aí eu falo para o órgão de trânsito quem estava conduzindo naquele dia. E é um ato praticado na condução do veículo. É uma infração do condutor. Agora, tem infrações que são de responsabilidade do proprietário. Ou seja, mesmo que o proprietário não conduza o veículo, a pontuação vai ser dele. Licenciamento atrasado e também a do 64, além de outras do Código de Trânsito Brasileiro. Como a gente está tratando do 64, que é permitir ou entregar, que é o 63, o veículo à pessoa não habilitada, quem está cometendo essa infração é o proprietário. Então, essa pontuação ela é sempre do proprietário. Você não consegue transferir para outra pessoa, porque ela é sua. Então, aqui vai caber somente o recurso de multa. A defesa prévia, o recurso adiário, o recurso acetâneo e as ações judiciais. Mas a transferência de pontos, a indicação de condutor da infração do 64 e do 63, que é do proprietário, ele não vai conseguir fazer essa transferência de pontuação. E como é que eu vejo isso na lei, Eduardo? Nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 985 do Conselho Nacional de Trânsito, em que ele tem essa previsão. Ó. Aqui eu trouxe para vocês a ficha de dirigir o veículo sem possuir a CNH, PPD ou ACC. Aí está aqui, ó, infração gravíssima, multa multiplicada por 3. A gente tem aqui ó, que a infração é de condutor. Eduardo, mas o condutor não tem habilitação. E aí como fica a pontuação? Não computável, não vai para ninguém. Porque não tem como pontuar se o cara não tem habilitação pelo 62. Ele só responde só pela multa de R$ 880,41, entendeu? Agora, olha no 64 combinado com o 62, que é permitir posse e condução do veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. Multa gravíssima, multiplicado por 3, R$ 880,41. Olha o infrator, proprietário. E olha a pontuação, gravíssima, é 7 pontos. Então, o proprietário vai ser pontuado na provisória. Então, não tem como ele transferir isso. Então, se você está na habilitação provisória, primeira coisa, ou tu tira o veículo desse teu nome, e segundo, tu protege muito bem esse veículo e não permita que uma pessoa sem habilitação conduza esse veículo. Ok, a gente viu então que a multa para o proprietário, para o condutor existe, a questão das pontuações, como que funciona, se dá para transferir, quanto que é. E Eduardo, tem crime de trânsito? Uma dúvida clássica aí. A previsão para o proprietário e para o condutor do crime. O condutor, para ele ser punido criminalmente, ele tem que dirigir o veículo automotor em via pública, sem a PPD, sem a CNH, só que gerando o perigo de dano. E a pena para esse caso é a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, aqui a condição é o quê? Gerar perigo de dano. Se esse condutor sem habilitação, ele está conduzindo o veículo respeitando a velocidade, respeitando o semáforo, respeitando toda a sinalização, retinho, está sendo diligente até, está dirigindo melhor do que muita gente habilitada. Nesse caso, ele não responde o crime, só vai ser multado, só vai ser autuado. Agora, se ele está fazendo zigue-zague, mal conseguindo se equilibrar, passando sinal vermelho, subindo em cima de calçada, gerando perigo de dano, como diz a legislação aí, ó. Aí, nesse caso, o condutor responde o crime de trânsito. E o proprietário? Então, a pessoa que entregou ou permitiu a condução pela pessoa não habilitada. Aí a gente tem o artigo 310, que diz permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada,
ou com a habilitação cassada, ou com direito de dirigir suspenso, ou com problema na habilitação, a gente tem aqui também a mesma penalidade, 6 meses a 1 ano ou multa. Só que o que acontece? O proprietário, pouco importa se o condutor gerou ou não perigo de dano. O simples fato de você permitir ou entregar, você já está fazendo o crime de trânsito do artigo 310 do CTB, além da multa. Então, o proprietário aqui, ele sempre vai no crime de trânsito, vai responder na justiça criminal. Agora, o condutor, somente se ele gerar um perigo de dano na condição do veículo. Se ele estiver dirigindo tranquilo, melhor do que muita gente habilitada, inclusive, aí é só a multa. Então, veja que, dependendo do caso, possa ser que tenha aí 2 multas e 2 crimes para esse tipo de situação, principalmente quando o proprietário é diferente do condutor. Lembrando, sempre que tem um auto de infração, inclusive desse, sempre cabe defesa ou recurso. Tem que ser cumprido diversos requisitos. As anotações têm que estar corretas, os campos obrigatórios, a identificação do veículo, a identificação do condutor, cumprir todos os prazos de notificação, cumprir prazo de julgamento, o julgamento está fundamentado, enfim, tem diversos atos que não podem ser descumpridos. Não é meramente analisar se aconteceu ou não a infração. Existem requisitos formais para a validade da infração. Eu trouxe um caso aqui para vocês, de recurso a Jari, do estado de Rondônia, em que foi acolhida a defesa aqui, foi dado provimento do recurso e foi cancelado o auto de infração desse caso. O que aconteceu? O proprietário e o condutor era a mesma pessoa, não era pessoa diversa. Aí foi lavrado o artigo 64 e também foi lavrado o artigo 62. Só que aqui, a infração do 64 ela não foi cometida porque o condutor era o proprietário do veículo naquela ocasião. E foi feito aí 2 códigos de enquadramento. Era só para ter feito o artigo 62, inciso 1. Então, como foram 2 multas, uma foi cancelada porque foi feita de forma indevida. Então, o recurso fundamentado, como ele tem que ser, se você compreender a dinâmica, você consegue aí um êxito. Eu trouxe para vocês também uma decisão judicial sobre a matéria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que é o seguinte: o proprietário do veículo que permite que a pessoa inabilitada conduza o seu automóvel não pode ser punido como se fosse condutor do mesmo. O artigo 62, que visa punir o condutor do veículo que dirigir sem a CNH, enquanto o artigo 64 tem por objetivo punir o proprietário, que tem o dever de zelar pelo veículo automotor. Nesse caso, ao proprietário cabe somente a infração do 64. O que aconteceu aqui? Foi lavado 2 infrações. O condutor é diferente do proprietário, só que foi feito 2 infrações. Só que a multa de trânsito, ela fica atrelada à placa. Então, o proprietário teve a multa atrelada de R$ 880 do artigo 64 e teve outra multa atrelada do artigo 62. Quem cometeu a multa do artigo 62, que é conduzir o veículo sem habilitação, é quem? O condutor. Só que o proprietário está respondendo as 2. O proprietário só tem que responder a dele, que é do 64. E aí, foi cancelado o auto de infração do 62 porque a multa ficou atrelada ao proprietário, sendo que tinha que ficar atrelada ao condutor. Porque houve violação do princípio do non bis in idem. O que é isso, Eduardo, esse nome latim aí? É a proibição da dupla punição pelo mesmo fato. O mesmo fato gerou 2 infrações, sendo que o cara está sendo punido 2 vezes. Ele só tem que ser punido por permitir a condução do veículo e não por conduzir o veículo, que deveria ter sido pelo condutor. Então, também aqui é uma ação judicial que cancelou o auto de infração do artigo 62, inciso 1. Eduardo, e se a pessoa sem habilitação se envolver num acidente de trânsito, ela está errada, ela é sempre culpada, é ela que vai pagar todas as indenizações? A resposta é não. Eu tenho um vídeo completo sobre isso aqui no YouTube, eu vou deixar aqui para você assistir. Se você ainda não viu, você vai tirar essa sua dúvida específica. Ela está bem completa, 10 minutinhos, mas está só informações importantes. Mas já te adiantando spoiler. Não existe essa questão de simples fato de estar sem CNH que vai ser considerado culpado. Você pode ser o certo civilmente,
administrativamente você toma a infração. Mas civilmente, se você está conduzindo o veículo respeitando o semáforo, está no verde, vem o outro lá habilitado, no vermelho, ele te acerta no vermelho, ele avançou a preferencial. Quem deu causa ao acidente foi ele no avanço da preferencial. Não foi tua falta de habilitação. Nesse caso, é ele que tem que pagar as indenizações. E aqui, nesse vídeo, eu trago isso. Se você ainda não conferiu, confere lá, que ele está bem detalhado. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço mais uma vez por ter assistido até o final. Se você está com alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Se você está precisando de alguma coisa da gente, tem nosso WhatsApp aqui, nosso Instagram, nossas redes sociais como o Facebook, nosso site e nosso e-mail. Obrigado se você veio até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas para que tenham acesso à informação que você teve. Comenta aí o que você achou. Pode comentar críticas, elogios, deixar alguma pergunta que a gente vai responder. E não esquece, principalmente, se inscreva no canal. Ativa o sino também para receber sempre a notificação quando sair um vídeo novo. E não se preocupe, que eu não vou te perturbar sempre, até porque eu preciso de um tempo para estudar, fazer esses vídeos. Eu não faço de forma direta. Então, pode ficar tranquilo que eu não vou te perturbar. Inscreva-se aí e ativa o sininho. Até mais!